Now, can you guys bring me the frog? What is a frog? Ah, good. Bring. Hello, that's Patrick here, and this video is gonna be in Portuguese. So if you don't speak Portuguese, please use the subtitles, okay? Good. Tá bom, então vai tudo em português agora, né? Eu vou gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a experiência que eu fiz recentemente com as minhas crianças. Para quem não sabe, eu tenho 4 filhos e eles são todos crianças, bem pequenos. Eles têm, respectivamente, então, em ordem, 5 anos, 3 anos, 1 ano e meio e 7 meses. Então, são todos bem pequenos. E minha mulher teve que viajar recentemente e eu fiquei com eles sozinho. Semanalmente isso tem acontecido. Eu fiquei com eles sozinho por mais ou menos 24 horas. E sempre que ela viaja, na verdade, ela deixa tudo organizado, tudo pronto na casa. Então eu não preciso ficar me preocupando muito com o ambiente ao redor. Ela deixa já tudo organizado pra gente. Eu só preciso me preocupar com as crianças, tá? E eu sei, são 4 crianças, e muita gente fala, nossa, 4 crianças, como é que vai ser? Mas eu tô acostumado a lidar com 4 crianças, porque eu tenho 4 crianças. Só que para esse final de semana, eu separei alguns experimentos assim, linguísticos para fazer com eles, né? É, eu não vou mostrar, vou mostrar algumas imagens aqui, mas não tanto, tá? Porque eu não quero colocar muita pressão nos meus próprios filhos e eu não quero que eles virem alvo de investigação nenhuma, né? Falar, olha, ela tem 5 anos, mas a pronúncia dela está mais ou menos. Ele tem 3 anos, mas a pronúncia dele está mais ou menos. Ele está fazendo code switch. Eu não quero que eles virem alvo de nenhuma investigação na internet, porque eles são crianças. Então eu vou mostrar alguns fragmentos do final de semana, mas a ideia foi simples. Primeiro, a ideia. A ideia é usar só inglês com eles durante essas 24 horas, né? Eu não uso só inglês com eles, eu uso inglês em momentos com eles. Durante esse período eu decidi fazer diferente. E, claro, eu separei algumas atividades para a gente fazer, mas só usar inglês. E aí aconteceram algumas coisas. Primeiro, é, as atividades. Qual era a expectativa que eu tinha? A expectativa que eu tinha nessas atividades era é, fazer tipo uma ignição, né, com eles, uma imersão uma imersão mais consistente e fazer eles acostumarem ainda mais com o inglês, de modo que eles comecem a usar mais confortavelmente. Eles não têm nenhum tipo de obrigação, eu não obrigo eles a usar língua nenhuma, eu não coloco nenhum tipo de metas, de eles têm que ser nível tal até tantos anos. Não. Simplesmente deixo eles livres e desperto, tento despertar o interesse neles com o idioma, tá? Então, aí eu fiz o plano, qual era o plano? Primeiro, eles acordam por volta das 7 da manhã. Então, primeiro de tudo, a primeira parte não tem vídeo para mostrar, que é eles ajudando a limpar a casa. Sim, eles ajudam a limpar a casa, né? A arrumar a mesa e tudo. Eu acabei não gravando essa parte, eu não queria mostrar, não, a bagunça, né? Mas eles ajudam bem, só que eles precisam de comandos, né? Assim, Madalena, faz isso. Salomão, faz isso. E eu fiz isso tudo com eles só em inglês. Então, é engraçado que assim, eles não têm é, tanta compreensão quanto eles têm em português. Então, às vezes, eles entendem a ordem de maneira trocada. Eles perguntam várias vezes, mas é para fazer isso? É isso? Isso sim. E a regra durante o nosso período foi: eu não usaria português, eu usaria só inglês, mas eles poderiam usar o idioma que eles quisessem, tá? Então eles misturam muito. Isso não é nenhum problema, isso faz parte do processo. Depois a gente tomou café da manhã, tá? O café da manhã também em inglês, como eu falei, né? Eu precisei dar a eles output de qualidade. Essa é a questão. E a gente não toma café vendo desenho, nada disso. A gente toma café da manhã sentado à mesa, conversando, né? E eu estava conversando com eles em inglês. Depois do café da manhã,
O que que a gente fez? Deixa eu ver se eu lembro, que eu já tô contando depois que a experiência passou, né? Depois do café da manhã. Ah, sim, claro. A gente recolheu as louças do café da manhã e eles ajudaram a botar. Eu sei, essa parte eu gravei. Eles ajudaram a botar as coisas na lava-louça e eu fui falando com eles, né? Yeah, please, give me a fork, give me a spoon, give me a plate. Oh, this is a cup, this is a glass. Eu fui falando com eles e dando vocabulário, né, para eles e tudo mais. Um, Depois a gente fez um joguinho, né? Que é. Eu até gravei um trechinho aqui. Can you guys bring me? Né? Eu boto todos os brinquedos juntos. E aí eu vou falando, né? É tipo uma competição, assim. Can you guys bring me the. E aí eu peço alguma coisa. The dog. Então eles têm que ir lá e pegar o cachorrinho. Can you guys bring me the lion? Então eles têm que ir lá e pegar o leãozinho e trazer, e me entregar aqui. Tipo uma competição deles ali. Eles gostam bastante. Um, Gravei um pedaço, então vocês vão poder ver mais ou menos como é que funciona essa brincadeira. Ahn, Depois a gente fez um tipo de workshop de pintura para trabalhar as cores. Então, sentei eles juntos. Vocês vão ver que não aparecem as quatro crianças o tempo todo, tá? Porque eles tiram sonecas, né? Eles são muito pequenos. A gente fez um workshop de pintura, peguei as folhas, peguei as cores, né? E eles só podiam usar as cores que eles conseguissem pedir, né? Em inglês, obviamente. Então tinha lá as cores, aí eu revisava com eles, claro. This is yellow, this is blue. Which color would you like to? Então eles só podiam pintar com as cores que eles lembrassem e conseguissem pedir. E aí eles pintaram, fizeram um desenhozinho pra mãe, né? Eles falaram, vou guardar o desenho pra mamãe. Ah, Tiraram a fotinho, né? Que é a fotinho da thumbnail aqui. Essa aqui foi a foto da thumbnail, é o desenho pronto deles. É, Depois ficaram só os dois mais velhos. As duas mais novas estavam dormindo. Eles queriam macarrão. Eles pediram macarrão. Eu quero macarrão, eu quero macarrão, tudo bem. Eu vou fazer um macarrão, mas vocês vão me ajudar. Então, é, tem essa. Isso foi muito engraçado, porque assim, eles tinham que me ajudar, entender o que eu estava pedindo, mas a regra é clara, eu não podia falar português, né? Então, eles foram me ajudando ali na medida do possível. Claro que eu, eu fiz as partes, né, perigosas, com facas e tudo. É, mas eu não sou neurótico, né? Uma criança, eu não sou paranoico. A criança não pode chegar perto do fogão. A criança não pode. A criança pode fazer muita coisa, desde que você esteja supervisionando. Então nós fizemos juntos o macarrão que eles queriam. Ah, Isso foi uma atividade para eles também. Depois voltamos para a mesa, almoçamos juntos, mantendo sempre diálogo. Nesse momento, depois do almoço, eu dei uma pequena pausa para eles, porque eles estavam cansados. Dá para ver quando a criança fica cansada do input, né? É, então eu deixei eles brincarem livres, usando o português conforme eles queriam, por meia hora, né? Por meia hora. Depois a gente voltou para dentro, e aí eu li histórias com eles, né? Mas eles têm muitos livros em português, então o que eu estava fazendo é comentar a história com eles em inglês, né? Então eu pegava o livro, aí eu lia a história em português, depois eu lia a mesma história em inglês e ia comentando, né? Assim, oh, look, this is a boy, and this boy is wearing a hat. Então a gente teve o momento da história. É, Depois, o que mais que a gente fez depois? A gente fez bastante coisa, né? Isso já estava ali na metade do dia, né? Isso foi o que? Por volta de 2h30, mais ou menos. 2h30. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. Claro que eu estou esquecendo de alguma coisa. Depois eu deixei eles assistirem televisão, que é algo que eles não fazem, né? Eles não têm acesso livre à televisão, a gente opta dessa maneira. Eles não têm acesso livre à televisão, eles assistem televisão quando a gente decide, geralmente é no sábado. Então, eu deixei eles assistirem, mas deixei eles assistirem em inglês, obviamente, e comentando com eles, né? Não é só. Eu não acho que a televisão,
ela não deve ser usada o tempo todo, mas ela não é um grande inimigo a qualquer momento, né? Ligou a televisão, acabou. Mas você precisa interagir, né, com a criança, ver junto com a criança, interagir com a criança, falar com a criança sobre o que ela está vendo. Então deixei eles assistirem ali um pouco de desenho animado, história infantil, né? História infantil, tipo, Claro que é Chapeuzinho Vermelho, não, Os Três Porquinhos, The Big Bad Wolf, now Huff, now Puff, now Blow Your House In. Eles adoram essa história, então a gente ficou ali, né, vendo o Lobo Mal, The Big Bad Wolf, e comentando, sempre comentando com eles sobre isso, né? É, e depois, ao final, a gente, né, se juntou para dar uma arrumada na casa. É, não fica, não fica perfeito, como quando minha mulher tá em casa, mas fica razoável, né? Então a gente se juntou para fazer uma arrumação razoável. E quando deu 5 horas, 5 e meia, mamãe voltou. Eles estavam com saudade já, estavam perguntando, então eles entregaram ali o desenho para mãe. Eu peguei um trecho também, né, da alegria deles ali, e quando minha mulher chegou. E aí acabou a nossa experiência, e eu queria gravar esse vídeo para mostrar. Assim eu acredito que é a maneira certa de introduzir o inglês ou qualquer outra língua na vida de uma criança, né? Não precisa colocar muita expectativa, isso aqui, você não precisa montar um currículo para criança, você não precisa é, encaixar a criança em níveis, em formas, você só precisa dar a ela output de qualidade e é, bastante diversão, bastante sentido para o que ela está fazendo e deixar ela confortável, né? E não, e não tolir muito a criança. Você não pode falar português agora, você não pode. Eles vão fazer code switching, isso é completamente normal. E eu não tenho intenção de apagar uma língua e adicionar outra. Eu tenho intenção que eles mantenham as línguas, né? Então, é, eu não estou aqui para falar agora, a partir de agora eu só uso inglês com eles, eu vou tirar o português da rotina. Não, o português é a nossa língua materna, é a nossa língua de casa. Então eu uso os dois, sim, com eles, sem problema nenhum. Bom, tá aqui um pequeno registro do final de semana não, né? Meio final de semana do bootcamp do inglês. Espero que tenha sido interessante para você. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, deixa o like aqui no canal, isso ajuda bastante. A gente se vê no próximo vídeo, em uma próxima língua, quem sabe.